E se alguém dissesse que você está bloqueado ou bloqueada de atrair dinheiro com abundância e facilidade e que esse bloqueio não tem nada a ver com sua capacidade, inteligência ou esforço, mas com algo muito mais íntimo e invisível. Numa época em que tantas pessoas trabalham sem parar e mesmo assim continuam presas em dívidas, ansiedade e falta de propósito, um detalhe quase desconhecido está decidindo silenciosamente quem prospera e quem continua travado. É exatamente isso que pesquisadores da Universidade de Cambridge descobriram. Existe uma relação direta, quase chocante, entre a vida íntima de uma pessoa e o nível de abundância financeira que ela atrai. Mas a ciência chegou tarde. A Kabbalah já ensinava isso há mais de 2000 anos. O que ninguém percebe é que existe um fio oculto conectando a energia sexual ao fluxo do dinheiro, uma ponte invisível que atravessa o corpo, a mente e o campo espiritual. É um conhecimento tão antigo quanto perigoso, porque, quando entendido, muda completamente a forma como alguém enxerga prosperidade, relacionamentos e até a própria vitalidade. E é aqui que tudo realmente começa. Porque se essa conexão existe, e existe, então qualquer bloqueio no campo sexual se transforma automaticamente em bloqueio financeiro. É por isso que tanta gente trabalha duro e não sai do lugar. É por isso que o dinheiro chega, mas escapa. É por isso que alguns prosperam com pouco esforço, enquanto outros parecem condenados a repetir a mesma escassez, ano após ano, como se algo estivesse sugando silenciosamente sua força de vida. E ninguém nunca contou isso a você. O que será revelado agora é um segredo que poucos têm coragem de admitir. A energia sexual é a raiz da abundância, e quando ela é desperdiçada, fragmentada ou usada sem propósito, destrói silenciosamente o fluxo financeiro da pessoa. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando essa energia é elevada, direcionada e usada da forma correta, o dinheiro começa a aparecer de maneiras inesperadas. Oportunidades se multiplicam e a vida flui como se um peso invisível tivesse sido retirado das costas. Quem realmente entender o que está prestes a ser exposto, terá a chance de desbloquear áreas inteiras da vida que estavam paradas há anos. E quem ignorar, continuará preso nos mesmos ciclos, achando que é azar, falta de oportunidade ou problema emocional, quando na verdade tudo se resume a um único vazamento energético. O que será mostrado agora não é teoria. É uma tecnologia espiritual preservada por séculos, escondida em manuscritos, ensinamentos sagrados e códigos da Kabbalah, e que explica por que tantos homens perdem dinheiro sem entender o motivo, por que tantas mulheres carregam pesos emocionais que drenam sua prosperidade, por que relacionamentos travados sugam energia vital, e por que o excesso de estímulos sexuais modernos está destruindo silenciosamente a vida financeira de toda uma geração. Quem compreender essa conexão terá nas mãos a chave para transformar a própria energia em prosperidade real, reconstruir a vitalidade perdida e abrir canais que estavam fechados desde a adolescência. E é exatamente isso que este roteiro vai revelar. A verdade é que o comportamento humano em relação ao dinheiro e ao sexo nunca foi uma coincidência. São duas forças tão íntimas, tão carregadas de energia vital, que quase ninguém ousa falar delas abertamente. Pergunte a alguém quanto dinheiro tem no banco e imediatamente perceberá um desconforto, um silêncio. Pergunte sobre sua vida sexual e a reação será ainda mais intensa, quase proibida. E por que dois temas tão diferentes despertam exatamente o mesmo tipo de reserva, segredo e vergonha? Porque ambos pertencem ao mesmo lugar invisível dentro de nós, o núcleo da sobrevivência, do poder, da criação e da identidade. Essas duas energias carregam o instinto mais profundo do ser humano,
Uma constrói civilizações, a outra constrói vidas. Uma ergue impérios materiais, a outra ergue impérios espirituais. E é justamente por isso que, quando essas forças se desequilibram, tudo ao redor começa a ruir. Civilizações inteiras caíram pela perversão sexual. Fortunas inteiras evaporaram pela ganância. Lares desmoronaram por falta de intimidade. E destinos inteiros foram distorcidos quando o dinheiro ou o desejo foram usados sem propósito, sem clareza, sem consciência. Isso não é moralismo. É lei espiritual, e tudo se torna ainda mais claro quando observamos o que terapeutas de casais, psicólogos profundos e até mestres espirituais vêm repetindo há décadas. A maioria dos relacionamentos não entra em colapso pelo motivo aparente. As brigas nunca são realmente sobre a louça, o trabalho, o comportamento ou a organização. No coração dos conflitos, quase sempre existem dois pilares feridos que sustentam toda a relação: a intimidade e a economia. Quando a intimidade não vai bem, tudo parece motivo para irritação. Quando o dinheiro não flui, tudo pesa, tudo pressiona, tudo machuca. E isso ocorre porque ambas as áreas tocam diretamente no valor pessoal, no senso de segurança, no sentimento de ser suficiente. Tocar na intimidade é tocar no centro emocional. Tocar no dinheiro é tocar no centro energético. E quando ambos os centros estão em desequilíbrio, a vida inteira entra em colapso. Mas essa repetição não é azar. Ela é reflexo do mesmo bloqueio interno, agindo em duas frentes diferentes. A pessoa que sente falta de vitalidade sexual, geralmente também sente falta de vitalidade financeira. A pessoa que vive em ciclos de excesso e queda na intimidade costuma experimentar os mesmos ciclos de ganho e perda no dinheiro. A pessoa que não consegue direcionar sua energia sexual também não consegue direcionar sua energia material. Essas duas forças não apenas se parecem, elas se espelham, e quanto mais profundamente se observa esse espelho, mais clara se torna uma verdade ancestral que permanece escondida da maioria. Aquilo que você faz com sua energia sexual determina o que acontece com seu dinheiro, porque ambas as energias respondem ao mesmo princípio: direção ou desperdício, construção ou destruição, alinhamento ou dispersão. E enquanto a maioria tenta resolver seus problemas trabalhando mais, economizando mais ou buscando respostas externas, a raiz permanece intocada. O vazamento está em outro lugar, o bloqueio está em outro ponto, a chave está em outra dimensão. E é exatamente isso que começa a ser revelado agora, para entender por que essas duas energias, a sexual e a financeira, se entrelaçam. Precisamos olhar para o que a Kabbalah considera o núcleo da manifestação espiritual, o Yesod, o fundamento. Dentro das 10 Sefirot, Yesod é o canal primordial, onde toda a energia que vem do plano superior começa sua descida para o mundo físico. É no Yesod que a abundância começa a se formar, que a energia vital se prepara para se materializar, e por isso é essencial que ele esteja limpo e alinhado. Yesod não é apenas uma ideia abstrata ou um ponto espiritual. Ele é também um canal físico que conecta a energia criadora ao mundo material. Este canal, simbolicamente associado ao órgão reprodutivo, carrega a energia da criação, e é por isso que sua pureza e alinhamento são cruciais. Quando o canal está bloqueado ou mal direcionado, a energia que se origina nele se dispersa, não consegue se concretizar e, portanto, a abundância também é bloqueada. A abundância não chega porque, antes de alcançar o mundo físico, ela se perde, se dissipa. A Kabbalah ensina que a energia que cria a vida é a mesma energia que cria prosperidade. Quando o fluxo de Yesod está em equilíbrio, a abundância financeira flui facilmente, mas quando há desequilíbrio, é como se a energia fosse desviada
ou comprometida, fazendo com que ela não alcance seu destino final. Esse desequilíbrio é muitas vezes imperceptível, mas está diretamente ligado ao desperdício da energia sexual, seja através de práticas destrutivas ou simplesmente pela falta de conscientização sobre como essa energia é utilizada. Esse conceito não se limita apenas à sexualidade, mas se reflete no campo financeiro. Quando a energia sexual não é direcionada de forma pura e alinhada com o propósito superior, ela se perde, e com ela, a energia financeira. Isso explica por que tantas pessoas, mesmo trabalhando duro e fazendo tudo o que acreditam ser correto, continuam presas em ciclos de escassez, cansaço e frustração. O fluxo não chega onde deveria, e o dinheiro, assim como a vitalidade, parece escapar pelas mãos sem nenhum motivo aparente. Agora que você já compreendeu a conexão profunda entre a energia sexual e a energia financeira, podemos dar o próximo passo. Existe um atalho para acessar essa abundância com muito mais rapidez e clareza. Um manual chamado Seu Eu Superior revela exatamente como canalizar essa energia interna e transformá-la em dinheiro, vitalidade e prosperidade real. Ele traz o passo a passo para remover os bloqueios vibracionais que desviam o fluxo da abundância e mostra como direcionar sua energia de forma tão precisa que o universo finalmente começa a responder. Esse manual está no primeiro comentário fixado, e a razão de ele ser tão poderoso é simples. Quando sua vibração se alinha de verdade, o dinheiro deixa de escapar, as oportunidades começam a surgir naturalmente e sua energia vital retorna com intensidade. Se você sente que algo invisível vem travando sua prosperidade, o seu eu superior mostra como liberar esses bloqueios e ativar a frequência da abundância. O acesso está no primeiro comentário fixado, e pode ser exatamente o que faltava para transformar de vez sua realidade financeira. Agora, preste atenção. Se você estiver pronto para entender como limpar e alinhar o canal de Yesod, prepare-se para mergulhar no conhecimento de Pegam Habrit, o dano do pacto, o erro silencioso que pode estar drenando sua força vital e bloqueando tudo aquilo que deveria estar fluindo para você. Se esse tema ressoar em você, o próximo passo desta jornada será uma revelação ainda mais profunda sobre como restaurar esse equilíbrio e recuperar o fluxo da abundância. É aqui que surge um dos ensinamentos mais diretos e mais ignorados da Kabbalah. O Pegam Habrit, o dano do pacto, é o ponto onde tudo se rompe silenciosamente. Porque não importa quanto alguém trabalhe, quanto estude, quanto deseje prosperar. Se o canal do pacto estiver ferido, o fluxo da abundância jamais chegará inteiro. Os antigos explicavam isso de forma simples. Quando a energia sexual é desperdiçada, drenada ou usada sem propósito, o Yesod, o fundamento, se abre como um recipiente rachado. A energia desce, mas vaza. A vitalidade desce, mas se perde. A abundância tenta chegar, mas escapa antes de tocar a vida da pessoa. E esse vazamento pode acontecer de diversas formas. Pela masturbação compulsiva, pela hiperestimulação sexual constante, pelo uso da sexualidade como fuga ou pela intimidade desconectada de propósito. Cada uma dessas ações cria pequenas rupturas no canal energético, e essas rupturas, invisíveis aos olhos, são suficientes para desestabilizar toda a construção espiritual da pessoa. A Kabbalah descreve isso como derramar a energia sagrada fora de seu lugar. É como se alguém recebesse um fluxo enorme de vida, luz e abundância, e ao invés de canalizá-lo, o jogasse fora em fragmentos dispersos, incapazes de criar algo. Nada se constrói, nada se acumula, nada retorna multiplicado, e exatamente o mesmo acontece com o dinheiro.
O desperdício sexual e o desperdício financeiro são irmãos espirituais. Ambos nascem da incapacidade de direcionar energia com propósito. Quando o dinheiro é usado apenas para gratificação imediata, status, consumo vazio ou impulsividade, ocorre o mesmo dano. O vaso se rompe, o fluxo se perde, as bênçãos não se fixam. É por isso que tantas pessoas recebem, mas não retêm, conquistam, mas perdem, avançam e voltam para o mesmo lugar. A pessoa sente como se sua vida fosse um ciclo interminável de quase prosperou, quase evoluiu, quase construiu algo. E isso não é azar, é apenas um canal rompido, porque quando o Yesod se danifica, a energia de vida que deveria sustentar a prosperidade desce pesada, fragmentada, e se transforma em algo que a tradição chama de energia caída, cansaço, apatia, desânimo, falta de vitalidade, perda de foco, impulsividade e até mesmo uma sensação espiritual de vazio. É o corpo gritando: o seu pacto foi ferido. E enquanto o pacto permanecer rompido, todo o resto permanece instável. O dinheiro, a força de vontade, a vitalidade, a clareza mental, a direção de vida. Por isso, entender o Pejam Habrit não é apenas reconhecer um erro, é reconhecer a raiz oculta da estagnação espiritual e financeira. Quando a energia sagrada cai, ela não desaparece, ela se transforma. E é aqui que muitos começam a sentir sintomas que acreditam ser emocionais, psicológicos ou falta de disciplina, quando na verdade são sinais diretos de um pacto rompido. A Kabbalah chama isso de energia de morte, não no sentido literal, mas como a morte da vitalidade, da clareza, da força interior que impulsiona alguém para cima. A pessoa acorda cansada mesmo dormindo bem. Sente um peso estranho no corpo, uma preguiça que não é física, uma névoa mental que torna tudo mais difícil. Coisas simples parecem exigir esforço demais. Projetos que antes empolgavam agora parecem distantes. A vida perde cor, perde movimento, perde direção. Esse estado não nasce do nada. Ele é o resultado direto do vazamento constante da energia sexual. Porque cada desperdício cria um microcolapso energético, uma queda súbita de vitalidade que se acumula até se tornar crônica. É por isso que tantos jovens hoje parecem derrotados antes dos 25, sem vontade de construir, sem ânimo para crescer, sem fogo interno. A biologia confirma o que os antigos sempre souberam. Ciclos de hiperestimulação sexual esgotam dopamina, reduzem motivação, aumentam a ansiedade e tornam a mente incapaz de sustentar projetos de longo prazo. A Kabbalah apenas descreveu isso séculos antes, com outra linguagem. Quando alguém perde a energia sexual, perde junto o foco, a disciplina, a força de vontade, a criatividade, o magnetismo pessoal e, principalmente, o impulso natural de prosperar. Porque toda energia de vida desce e morre antes de ser usada. E essa morte energética cria um terreno fértil para emoções densas, tristeza sem motivo, desânimo constante, sensação de estar desconectado do próprio propósito, de não pertencer ao próprio caminho. É como se a alma tentasse avançar, mas o corpo não tivesse força. E quanto mais a pessoa tenta compensar, com comida, com distrações, com prazeres vazios, com pequenos escapes, mais fundo ela afunda. Porque todas essas compensações têm o mesmo efeito espiritual. Geram mais vazamento, mais queda, mais escuridão interna. É assim que a vida entra num ciclo de estagnação silenciosa. A pessoa trabalha, tenta, luta, mas sente que nada muda. E realmente não muda. Porque o canal que deveria sustentar a prosperidade está drenado. A verdade é simples e brutal. Quando a energia sexual cai, toda a estrutura da vida cai junto. E enquanto esse fundamento não for reconstruído, qualquer tentativa de prosperidade será apenas um castelo de areia.
E é justamente nesse ponto que a Kabbalah revela um segredo que muda tudo. A energia sexual e a energia do dinheiro não são apenas semelhantes. Elas são expressões do mesmo canal espiritual, o Yesod. O fundamento, a base de tudo. Os antigos mestres explicavam que todo fluxo de abundância, material, emocional, espiritual, desce pela Sefirot até chegar a um único ponto, o Yesod. É ali que a força de vida se concentra antes de entrar no mundo físico. É ali que a energia se organiza, se purifica e se intensifica para finalmente se manifestar como prosperidade, vitalidade, criatividade, intimidade e realização. E é por isso que o Yesod sempre foi comparado ao órgão reprodutor. Ele é o portão final antes da manifestação. É o último filtro antes da realidade. Se o canal está limpo, a abundância flui. Se está obstruído, a vida trava. E é aqui que muitos tropeçam. Não porque falte capacidade, inteligência ou esforço, mas porque o canal que segura toda a energia da manifestação está rachado. O Yesod não consegue reter a luz. Ela escapa. A Kabbalah chama isso de Pigam Habrit, o dano do pacto, um rompimento energético que faz o fluxo espiritual vazar antes de chegar ao mundo material. Não importa o quanto a pessoa tente, o que entra, sai, o que sobe, desce, o que é ganho, se perde. É como tentar encher um reservatório com um furo invisível no fundo. A água nunca acumula. E enquanto o fundamento estiver comprometido, nada se sustenta, nem dinheiro, nem relacionamentos, nem projetos, nem propósito. Por isso, o segredo não é atrair mais energia, mas fechar o vazamento, restaurar o canal, fortalecer o fundamento. Quando o Yesod é reparado, toda a estrutura espiritual volta ao seu lugar. A vitalidade retorna. O foco reacende, a prosperidade começa a se aproximar naturalmente e algo ainda mais profundo acontece. A pessoa volta a sentir que está alinhada consigo mesma, como se finalmente reencontrasse o próprio eixo. Entender isso é o primeiro passo. Reconstruir o Yesod é o segundo. E é exatamente isso que as próximas partes irão revelar. Mas é justamente aqui que a maior distorção acontece. Porque o Yesod, o fundamento, só funciona plenamente quando está alinhado com um princípio simples. Ele existe para dar, não para reter. Ele é um canal, não um recipiente. É uma ponte, não um cofre. Quando essa energia é usada de forma altruísta, quando é direcionada para construir, nutrir, fortalecer, criar, ela retorna multiplicada. Mas quando o fundamento cria um desvio, quando busca apenas prazer imediato, validação pessoal ou fuga emocional, algo grave acontece. O canal deixa de fluir e começa a se esvaziar por dentro. A Kabbalah explica que, quando a energia sexual é usada fora de seu propósito de construção, ela se fragmenta e cai em dimensões inferiores, energias densas, caóticas, desconectadas da origem. É como pegar luz pura e jogá-la em um lugar onde nada cresce. Não há retorno, não há expansão, só drenagem. E é aqui que muitos, sem perceber, entram em um ciclo silencioso de perda. Cada vez que a energia sexual é desperdiçada em impulsos, estímulos aleatórios, fantasias desconectadas ou relações sem propósito, um dano microscópico acontece no Yesod. Não se vê, mas se sente. A motivação diminui, a clareza some, o dinheiro entra e evapora, o corpo perde vitalidade, a alma perde direção. E tudo isso por uma razão espiritual simples. O fundamento deixou de construir e passou a consumir. A Kabbalah chama isso de energia caída, luz que, em vez de acender, desce. E quando desce, arrasta junto a força de prosperidade, deixando a pessoa com a sensação constante de começar do zero, de não sair do lugar, de nunca ver frutos verdadeiros do próprio esforço. E quanto mais a energia cai, mais difícil se torna subir de novo.
Mas aqui está o ponto essencial. Esse estado não é permanente. Nada está perdido. O mesmo canal que caiu pode ser restaurado. O fundamento pode ser reconstruído. A energia sexual, quando reorientada para o propósito correto, volta a ser a força de prosperidade mais poderosa disponível ao ser humano. E é justamente essa reconstrução, esse retorno à integridade energética, que começa a transformar não apenas o campo íntimo, mas toda a realidade material da pessoa. A partir daqui, o roteiro aprofunda como essa restauração acontece na prática, e porque ela redefine completamente a vida financeira, emocional e espiritual de quem a aplica. E é nesse ponto que a consciência precisa dar um passo além, porque a maioria das pessoas acredita que energia sexual e energia financeira são forças separadas, quando na verdade ambas passam exatamente pelo mesmo canal. E esse canal, quando saudável, quando íntegro, quando direcionado, se torna a maior fonte de vitalidade, clareza e prosperidade que um ser humano pode experimentar. A Kabbalah deixa claro: tudo o que desce do mundo espiritual, toda a abundância, toda a vitalidade, toda a luz, passa primeiro pelo Yesod. É o funil da criação. É o último filtro antes da matéria. É o lugar onde a bênção toma forma. Por isso, quando o Yesod está alinhado, a vida flui. E quando está danificado, tudo trava. Pessoas com um fundamento íntegro têm um padrão muito claro. Elas criam, constroem, prosperam, mantêm consistência. Elas não dependem de sorte. Elas não vivem em altos e baixos emocionais. Elas não perdem o que conquistam. Ao contrário, tudo o que recebem se multiplica. Mas quando o fundamento está quebrado, um fenômeno curioso acontece. A pessoa consegue até atrair alguma bênção, mas não sustenta. Nada fixa. Nada se materializa por completo. É como tentar encher um vaso rachado. Por mais água que entre, ela sempre escapa por algum lugar. E esse vazamento energético não é metafórico. É real, é sentido no corpo como cansaço, dispersão, irritabilidade, falta de foco, apatia. É sentido na vida como estagnação, perda financeira, conflitos de relacionamento, fracassos repetidos. Por isso, a tradição ensina que corrigir o Yesod não é apenas um ato espiritual, é um ato de sobrevivência. E, ao mesmo tempo, é o segredo mais antigo para liberar força criativa, magnetismo pessoal e prosperidade autêntica. Quando a energia sexual deixa de ser desperdiçada e volta a ser direcionada ao propósito correto, algo extraordinário acontece. O canal se fecha, o fluxo retorna, a vitalidade desperta e a prosperidade começa a fluir como se sempre tivesse estado ali, porque, na verdade, sempre esteve, só estava presa atrás de um fundamento quebrado, e é exatamente essa reconexão que permite que toda a segunda parte do roteiro, a reconstrução da energia, a elevação da abundância e o realinhamento interno, finalmente faça sentido. E quando esse fundamento começa a ser restaurado, surge finalmente a compreensão do que realmente significa elevar a energia sexual. Muitos pensam que isso tem a ver com repressão, negação ou abstinência exagerada. Mas a Kabbalah nunca ensinou isso. Elevar a energia não é sufocá-la, mas transmutá-la. É como pegar o fogo bruto e acender uma tocha. Agora ele ilumina, orienta, constrói. Enquanto o mesmo fogo, sem direção, destrói e consome tudo ao redor. A energia sexual funciona da mesma forma. Ou ela cria mundos, ou ela destrói a própria vitalidade da pessoa. E esse é o ponto que quase ninguém entende. Elevar a energia sexual é direcioná-la para propósitos que expandem vida, consciência e construção. É o oposto de desperdício. É o oposto de impulsividade. É o oposto de buscar prazer sem compromisso, sem propósito e sem retorno. Porque quando a energia é investida no lugar certo, ela não apenas retorna, ela retorna multiplicada. Retorna como clareza emocional,
retorna como foco mental, retorna como magnetismo pessoal, retorna como oportunidades financeiras que antes pareciam completamente inacessíveis. A Kabbalah explica que toda a energia sexual usada corretamente se transforma em luz que sobe, e toda luz que sobe desce novamente como expansão material. Por isso, casais com intimidade alinhada prosperam. Por isso, famílias comprometidas constroem impérios. Por isso, pessoas que tratam sua energia sexual com propósito têm uma presença diferente. Elas parecem carregar algo, mesmo sem saber explicar. Há uma verdade silenciosa nisso. A forma como você usa sua energia sexual decide o tipo de vida que você será capaz de construir. E quando essa energia retorna para o caminho certo, algo começa a acontecer naturalmente. A autoestima renasce, o cansaço desaparece, a clareza aumenta e o dinheiro começa a se comportar de outra forma. Ele para de fugir e começa a ficar. Porque no fim, abundância não é apenas sobre dinheiro. É sobre ter um corpo que sustenta sua missão, uma mente clara, um coração íntegro e uma fonte de vitalidade que não seca. E é exatamente isso que marca a transição para a próxima parte do roteiro. Não basta evitar o desperdício, é preciso aprender como direcionar essa energia para que ela construa, eleve e abençoe tudo o que toca. E quando a pessoa finalmente entende que a energia sexual precisa ser direcionada e não desperdiçada, descobre algo ainda mais profundo. Essa mesma inteligência energética que cria vida também cria prosperidade. E é por isso que o dinheiro começa a responder de forma diferente quando a energia sexual é elevada. Na Kabbalah, isso é explicado de forma simples. Toda energia que desce do alto procura um recipiente para se manifestar. E esse recipiente não é a conta bancária, não é o trabalho, nem a oportunidade. O verdadeiro recipiente é o estado interno da pessoa. Quando o Yesod é restaurado, quando o pacto é honrado e a energia sexual deixa de ser desperdiçada, o recipiente se fortalece. Ele se torna capaz de reter aquilo que antes escorria pelas brechas invisíveis: vitalidade, clareza, foco, disciplina e, principalmente, abundância. É por isso que existem pessoas que trabalham menos e prosperam mais. Não é sorte, é estrutura interna, é recipiente espiritual funcionando. E é por isso que quem vive drenado emocionalmente, sexualmente confuso, ou energeticamente fragmentado, sente que o dinheiro nunca basta. Porque sem recipiente, toda a bênção se perde antes de chegar. A Kabbalah ensina que o fluxo da prosperidade só permanece na vida de quem consegue segurá-lo. E quem consegue segurar o fluxo? Aquele cuja energia sexual não está sendo derramada pelo caminho, mas sim elevada e convertida em luz que retorna. É aqui que se entende um dos segredos mais antigos do mundo espiritual. Energia sexual é energia criativa. Energia criativa é energia de manifestação. Manifestação é a base da prosperidade. Quando esses três níveis se alinham, uma transformação silenciosa começa. O olhar muda, a postura muda, a voz muda e o mundo responde. A pessoa começa a se tornar irresistível para oportunidades, como se carregasse um campo magnético que antes estava adormecido. E isso nos leva ao entendimento final dessa etapa. Para prosperar, não basta trabalhar. Também é preciso estancar os vazamentos que destroem o fluxo. E nenhum vazamento é tão poderoso ou tão ignorado quanto o desperdício da energia sexual. E quando a pessoa finalmente compreende essa mecânica energética, o recipiente, o fluxo, o desperdício, a retenção, surge uma nova pergunta. O que realmente acontece quando alguém direciona sua energia sexual para um espaço de compromisso, amor e propósito? A Kabbalah explica que quando a energia é investida dentro de uma relação comprometida, ela deixa de ser apenas impulso físico e se transforma em algo muito maior, uma força construtora de mundos.
Não é metáfora, é tecnologia espiritual. Quando um homem entrega sua energia à mulher certa, ela não apenas recebe, ela multiplica. Quando uma mulher entrega sua energia ao homem certo, ela não apenas acolhe, ela edifica. E quando ambos se entregam dentro de um pacto energético profundo, criam uma espécie de usina espiritual que atrai prosperidade para a casa inteira. É por isso que os antigos mestres diziam que toda a bênção econômica da casa flui através da mulher. Porque ela é quem transforma a semente física, emocional ou espiritual em algo maior, mais forte e mais luminoso. Mas o contrário também é verdade. Quando a energia sexual é compartilhada com quem não é capaz de multiplicá-la, ou pior, com quem a drena, todo o fluxo se rompe, a abundância estagna, a vitalidade cai, os relacionamentos adoecem e a vida financeira entra em ciclos de queda tão silenciosos que a pessoa culpa qualquer coisa, menos a verdadeira fonte do problema. A Kabbalah é clara. A energia sexual foi criada para construir. Quando ela é usada para isso, a prosperidade acompanha. Quando ela é desperdiçada, a prosperidade se perde. É por isso que relações superficiais geram vazio. É por isso que relações caóticas drenam dinheiro. É por isso que intimidade, sem propósito, destrói mais do que satisfaz. Porque a energia está sendo enviada para recipientes que não devolvem luz. Recipientes quebrados, vazios, e toda luz depositada ali se transforma em escuridão, peso e confusão. Exatamente os estados que bloqueiam a prosperidade. O que a pessoa precisa entender é simples. A prosperidade não está separada da energia sexual. Elas são dois lados da mesma moeda energética. Quem direciona a energia sexual com sabedoria, intencionalidade e compromisso se torna um ímã para a abundância. Quem a dispersa sem consciência se torna um ímã para o caos. E esse é um dos segredos mais antigos, mais escondidos e mais poderosos da sabedoria espiritual. E quando tudo isso finalmente se revela diante de você, a raiz, o fluxo, o desperdício, a construção, o recipiente, o pacto, a energia que cria mundos e a que destrói futuros, torna-se impossível continuar vivendo da mesma forma. Porque agora você sabe, agora você enxerga, agora entende que nada na sua vida esteve realmente desorganizado, apenas desalinhado. A economia da sua alma sempre determinou a economia do seu bolso. Seu campo íntimo sempre moldou seu campo material. E o que você chamou de azar, karma, crise, má sorte ou falta de oportunidade, não era nada disso. Era apenas energia desviada, energia entregue a recipientes errados, energia desperdiçada em impulsos passageiros que nunca poderiam devolver luz. Mas a boa notícia, e talvez a maior libertação de todas, é que isso pode ser restaurado. Quando a pessoa decide selar seu pacto energético, direcionar sua força vital com consciência e reconstruir seu recipiente interno, algo extraordinário acontece. O fluxo volta, a vitalidade retorna, a prosperidade respira novamente, porque a abundância sempre quis chegar até você. Sempre. Ela só não tinha por onde entrar. E a partir do momento em que você corrige essa estrutura invisível, o universo inteiro responde. As portas se abrem onde antes havia muros. As oportunidades aparecem onde antes havia desespero. O dinheiro começa a fluir com naturalidade, não como milagre, mas como consequência. E o que antes parecia impossível vira apenas uma questão de tempo. Esse é o segredo que destrava relacionamentos, cura o corpo cansado, restaura a autoestima e devolve à pessoa o sentido de propósito que ela achava ter perdido para sempre. Porque prosperidade nunca foi sobre força, nunca foi sobre esforço desesperado, nunca foi sobre trabalhar até morrer. Prosperidade é sobre canalização.
E agora que você sabe disso, você tem dois caminhos. Continuar vivendo como antes, repetindo os mesmos ciclos e culpando fatores externos. Ou assumir o comando da sua energia, reconstruir o pacto consigo mesmo e restaurar o fluxo para o lugar certo. O que você vai fazer com essa verdade é uma escolha que ninguém pode tomar por você. Mas uma coisa é certa, quem aplica esse conhecimento muda. Quem realinha sua energia íntima prospera. Quem fecha os vazamentos, ascende. E esse é o convite final desta mensagem. Que você pare de buscar prosperidade fora e comece a construir prosperidade dentro. Que você pare de desperdiçar sua força em recipientes quebrados e comece a investir onde a luz retorna. Que você reconheça que sua sexualidade, sua economia e sua espiritualidade são o mesmo rio. E você é a nascente. A vida que você deseja não está longe. Ela está atrás de uma decisão energética. E essa decisão agora pertence a você.